Olá, pessoal! Em homenagem ao Dia do Trabalhador Rural, que foi comemorado essa semana no dia 25 de maio, nós vamos trazer aqui algumas particularidades dessa modalidade de trabalho, que é o trabalho no campo. Nós vamos trazer alguns casos práticos, como por exemplo, o caso da faxineira ou arrumadeira que trabalha em um hotel fazenda. Ela será considerada trabalhadora urbana ou trabalhadora rural? Vamos analisar também um caso semelhante, que é o do senhor Antônio, vamos supor que no nosso exemplo, que é um funcionário de uma fazenda, mas ele trabalha em um escritório que está localizado dentro do centro urbano. Esse trabalhador, seu Antônio, será considerado trabalhador urbano ou trabalhador rural? Vamos trazer também o que diferencia um trabalhador urbano de um trabalhador rural. Vamos trazer ainda o que normalmente leva esses trabalhadores ao judiciário, o que normalmente eles alegam quando vão à justiça, por que essas pessoas vão à justiça. Para que a gente consiga fazer aqui essa classificação sobre quem será o trabalhador urbano, quem será o trabalhador rural, primeiro a gente precisa entender quem é o empregador rural. O empregador rural, ele será toda pessoa física ou jurídica que explora a atividade agroeconômica. E para isso ela utiliza-se de força de trabalho de alguém. Ou seja, ela conta com o auxílio de empregados, né? E essa exploração ela pode se dar de forma direta ou indireta, por meio de algum preposto, de forma temporária ou permanente. Já o trabalhador rural, o empregado rural, será toda pessoa que presta serviço ali de forma onerosa, subordinada e não eventual em algum imóvel rural ou prédio rústico. O que seriam esses prédios rústicos? Seriam aqueles locais que geograficamente eles estão localizados em algum centro urbano, mas que a atividade explorada ali dentro, elas têm caráter nitidamente agroeconômico. Então, feita aí essa conceituação do trabalhador rural e do empregador rural, vamos voltar aqui aos exemplos que a gente deu da Dona Maria lá e do seu Antônio. A Dona Maria é uma cozinheira lá do Hotel Fazenda. Então, vamos analisar aqui. O Hotel Fazenda, geralmente, né, ele está localizado na zona rural. Mas pelo fato da Dona Maria estar trabalhando lá na zona rural, isso por si só já torna ela uma empregadora rural? Não. Porque vocês lembram aqui da conceituação que a gente falou do empregador? O empregador é imprescindível que haja a exploração agroeconômica. E o hotel não exerce essa exploração de atividade. O ramo de atividade do Hotel Fazenda é o ramo de hotelaria, não tem nada a ver com a exploração agroeconômica. Então, mesmo que a Dona Maria esteja trabalhando lá no meio rural, isso por si só não é suficiente para caracterizá-la como trabalhadora rural. Da mesma forma, o caso do seu Antônio, que é um trabalhador da fazenda, mas que trabalha aqui dentro da cidade, em um escritório, fazendo a parte administrativa dessa fazenda. Embora ele esteja localizado dentro do centro urbano, a empresa que ele exerce a atividade, ela explora a atividade agroeconômica. Então, o seu Antônio, embora esteja trabalhando dentro da cidade, ele será um trabalhador rural. E isso tudo por força do artigo 511 lá da CLT, que fala que a categoria econômica da empresa será determinada pela atividade preponderante da mesma. Claro que existem aqueles doutrinadores que entendem de forma contrária, mas a corrente que prevalece hoje nas decisões judiciais, né, que tem sido mais adotada nas decisões judiciais, é essa de que deve ser analisada a atividade preponderante da empresa para a caracterização do empregado como urbano ou rural. Inclusive, eu vou ler para vocês aqui uma conceituação de um doutrinador que eu gosto muito, que ele fala assim, é o Marcos Túlio Viana. Ele usa a seguinte frase: o que importa mesmo é a natureza da atividade empresarial. Assim, será rurícola o lavrador que cultiva uma horta no centro de São Paulo e urbano o empregado de um armazém no mais perdido dos sertões. Então, vejam, por mais que esse trabalhador que trabalha lá no sertão, lá no meio rural, ele ainda assim será um trabalhador urbano, porque a atividade dele é prestada em prol de um armazém, que é uma empresa urbana. Já o moço aqui que trabalha, que cultiva uma horta no centro de São Paulo, em prol de alguma empresa, e ele está aqui dentro do meio urbano, mas ele está exercendo o seu trabalho em prol de uma empresa que explora atividade agroeconômica. Então, embora esteja em São Paulo, né, no centro ali da cidade, ele ainda assim será considerado um trabalhador rural, tá bom? Isabela, mas pra que você tá falando aí trabalhador urbano, trabalhador rural, sendo que é tudo a mesma coisa depois da Constituição Federal, já que o artigo 7º lá da Constituição equiparou os direitos trabalhistas do trabalhador urbano com o trabalhador rural? Sim, de fato, a Constituição Federal ela equiparou os direitos trabalhistas do trabalhador urbano com o trabalhador rural, lá no artigo 7º. Porém, existe uma lei especial, que é a Lei 5.889 de 73, que ela traz
algumas condições que são mais benéficas ao empregado. Então, em alguns casos, ela deve sim prevalecer, como no caso, por exemplo, do horário noturno, que enquanto do trabalhador urbano, o horário noturno é considerado entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, essa lei especial considera como jornada noturna do trabalhador rural o horário prestado entre as 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte para o trabalhador da pecuária e entre as 21 horas de um dia e até as 5 horas do dia seguinte para o trabalhador da lavoura. Outra condição especial que a lei trouxe está relacionada ao percentual de adicional noturno, que enquanto do trabalhador urbano o percentual de adicional noturno é de 20%, do trabalhador rural será de 25%. Mas o que normalmente esses trabalhadores rurais eles alegam quando vão ao judiciário? Por que essas pessoas vão à Justiça do Trabalho? Bom, sem sombra de dúvidas, as maiores discussões nas ações estão relacionadas justamente à questão da jornada de trabalho. Não pagamento de horas extras, não observância, dos intervalos, seja intervalo para refeição, seja intervalo entre um dia e outro de trabalho. Não observância do horário noturno e do adicional noturno, que como a gente viu, é diferente do trabalhador urbano. Outra questão que é comum ver são relacionados à ocorrência de acidente de trabalho e pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego também, já que a gente sabe que o trabalho rural muitas vezes é um trabalho muito informal e as pessoas acabam agindo ali só com base na conversa e não fazem um registro formal daquele contrato e acaba também desaguando no judiciário com pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego. E por fim, infelizmente, é possível ainda verificar que chegam ao judiciário discussões relativas a trabalho análogo ao de escravo. Muito comum ainda no meio rural que as partes estabeleçam ali um contrato de safra, que é aquele contrato que terá duração por um determinado período de plantio ou colheita. Uma vez finalizada a safra, também finaliza o contrato. Só que esse tipo de contratação, ela acaba gerando obrigações para ambas as partes. Ao final desse contrato, o empregador rural ele terá que pagar ali para aquele empregado algumas parcelas, como por exemplo o saldo de salário, o 13º e as férias proporcionais e o FGTS. Há também repercussão de parcelas em caso de rescisão antecipada, seja por parte do trabalhador, seja por parte do próprio empregador. Também é comum a gente ver muita discussão relativa à irregularidade dos contratos de parceria que são firmados entre as partes, que a gente sabe que no meio rural também é muito comum existir esses contratos de parceria onde uma parte entra com o imóvel e a outra com o trabalho. E aliás, dividem o risco do negócio. Mas assim, esse contrato é um contrato regido lá pela lei civil, Mas muitas vezes o que acontece na prática são que existe ali um verdadeiro relação de trabalho entre as partes. Isso também acaba chegando no judiciário em alguns casos, principalmente porque as partes não observam as formalidades para a realização desse contrato de parceria. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, dessas considerações que a gente trouxe aqui a respeito do trabalho rural. Foi uma homenagem que eu quis fazer, já que essa semana a gente comemorou o Dia do Trabalhador Rural, no dia 25 de maio. Fica aqui os meus parabéns a todos esses trabalhadores, assim considerado tanto os empregados quanto o empregador rural, Porque também eu não gosto muito dessa classificação de que trabalhador é só empregado, porque empregador também é trabalhador. Então, assim, fica aqui os meus parabéns a todos vocês que estão diariamente no campo, fortalecendo o agronegócio e automaticamente a economia do nosso país.